Então, quando a gente pensa na questão de preconceito, discriminação, racismo, estereótipos, por exemplo, há uma diferença entre eles. Todos eles não são e não estão com a mesma dimensão, né? Então, quando nós pensamos na questão do racismo, a gente não tem como não pensar como o racismo está estruturado na nossa sociedade. Por isso, a importância da discussão, de fazer a discussão sobre a questão do racismo estrutural, porque ele está estruturado, né? Desde as políticas que nós temos, ele está estruturado nas instituições, né? E ele está estruturado nas nossas relações sociais, né? Então, em todos os lugares que nós passamos, né, há a questão do racismo estar ocorrendo. Por isso que, para que a gente consiga não ter racismo na nossa sociedade, nós precisamos de políticas, né? Políticas públicas agindo para que a gente não tenha só a nossa ação individual, né? Não é o suficiente. Nós precisamos de políticas, né? E daí, pensando na questão de preconceito, né? Então, como o próprio nome diz, o preconceito a gente tem um preconceito contra um determinado grupo de pessoas, sem antes mesmo a gente ter a oportunidade de conhecer aquele grupo, a gente já tem preconceitos que foram gerados ao longo da nossa vida pelas nossas várias relações sociais que a gente teve, né? E daí entra a questão do preconceito racial, é um deles, como pode ter tantos outros preconceitos, né? Mas o preconceito se torna um grande problema quando ele se torna em discriminação, né? Que daí é por conta de que a pessoa tem um preconceito racial, em momentos que essa pessoa está em lugares que ela pode exercer essa discriminação, é naquele momento que ela exerce, de impossibilitar que uma pessoa, por exemplo, que poderia ter um acesso igualitário, né, como todas as outras pessoas, ela acaba não tendo porque teve uma pessoa que tinha preconceito, que barrou aquela pessoa que ela pudesse ter outros acessos, né? Então, é nesse momento que a discriminação entra em ação e que aquela pessoa, que é uma pessoa racializada negra, deixa de ter as mesmas oportunidades e possibilidades que uma pessoa branca teria, por exemplo, né? Então, aí que é o impacto da questão do preconceito atuando, né? E que entra a questão da discriminação. E os estereótipos, né? Já são questões de, por exemplo, quando a gente pega e vai pensar essa questão de ser seguido em um lugar, em uma loja. Então, há o estereótipo de que foi criado, né, socialmente, discursivamente, através das várias vivências, das várias experiências, né, que a gente tem, foi criado esse discurso de que aquela pessoa negra que entrou naquele lugar não é uma pessoa confiável, então precisa ser seguida, né? Então, há esse estereótipo, né, que é carregado. E, infelizmente, impossibilita que as pessoas tenham tratamento igual os demais grupos racializados. Quando nós vamos olhar, por exemplo, o livro didático, né, nós olhamos dentro do livro didático e percebemos que quando nós vamos olhar as pessoas praticando e fazendo esportes dentro do livro didático, nós vamos ver que as pessoas negras acabam sendo colocadas como pessoas que fazem mais esportes relacionados a atletismo, né? E esportes como futebol, enquanto as pessoas brancas estão dentro do livro didático exercendo atividades de lazer ou atividades esportivas que são atividades de maior poder aquisitivo, né? E isso fica bem evidente dentro dos materiais que essa é uma forma de estereótipo, porque se colocou a pessoa negra dentro daquele estereótipo de que ela só pode fazer, né, aquela função, né? E daí a gente vai ver, com relação às atividades intelectualizadas, né, nós não vemos de forma equitativa, dentro do livro didático também,
pessoas negras como médicos, dentistas, engenheiros, advogados, né? Enquanto as pessoas brancas estão muito evidentes em todos esses papéis, e mais do que uma vez, né? Então, elas têm possibilidade de estar representadas quando se encontra representado com 85%, igual eu mencionei, dentro desse material, elas aparecem várias vezes, né? E isso cria, né? E dá a noção, tanto para a criança negra quanto para a criança branca, quais são os lugares sociais, né? Que essas pessoas poderiam fazer parte, né? Então, por isso, da importância de nós mostrarmos de uma forma equitativa e de forma positivada, porque nós precisamos fazer com que tanto as pessoas brancas quanto as pessoas negras, né, tenham uma forma diferente de olhar as pessoas negras nos vários contextos sociais, né, e que perpassa pela educação formal, né, que seja a educação básica, né.